Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Piso nacional dos professores sobe para R$ 4.420,55. Veja também, é fechado há 8 meses o aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste. Não tem previsão de voltar suas operações. E ainda, carro de advogado que estava desaparecido é encontrado incendiado. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 e da sua TV digital e através de multiplataformas. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E você acompanha aí no seu televisor os nossos multicanais para acompanhar os trabalhos de toda a nossa equipe. E o portal tododia.com.br você confere todas as notícias com vídeos, enfim, com imagens para você ficar bem informado. E olha a chuva caindo, gente. São Pedro abriu a torneira. Daqui a pouquinho, previsão do tempo. Vamos começar, então, o nosso telejornal de hoje falando sobre a Polícia Federal que deflagrou ontem, então, na segunda-feira, dia 16, a Operação Ulisses para cumprir 3 mandados de prisão de organizadores, líderes e financiadores de atos de vandalismo em campos, que também em Brasília, aí, o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior, foi preso. A reportagem é da TV Brasil. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e prendeu o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior. Ele é acusado de ter financiado os atos terroristas que provocaram a depredação das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília no último dia 8. Outras 2 pessoas também tiveram a prisão decretada por terem financiado os atos golpistas, mas não foram localizadas pela Polícia Federal e já são consideradas foragidas. No ano passado, Roberto Henrique se candidatou a deputado federal, mas não foi eleito. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por ter feito mau uso do fundo partidário. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que repudia veementemente qualquer ato antidemocrático. Foi aberto um inquérito para apurar a conduta do subtenente. Ele poderá ser expulso da corporação. O levantamento realizado pela Advocacia Geral da União revelou que 52 pessoas e 7 empresas financiaram os atos golpistas. Todas essas pessoas vão ter suas contas bancárias bloqueadas. E agora vamos falar sobre o reajuste de 15% no piso nacional dos professores, que sobe para R$ 4.420,55 este ano. Então é o novo valor que foi assinado aí pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Outra reportagem da TV Brasil. A portaria com o novo valor do piso nacional dos profissionais do magistério foi assinada ontem à noite pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e começa a valer já a partir de hoje com a publicação no Diário Oficial da União. Com isso, o piso subirá 15%, passando de R$ 3.845 para R$ 4.420. Nas redes sociais, Camilo Santana disse que isso representa a valorização dos profissionais da educação, o que é determinante para o país. O piso nacional do magistério é o salário inicial dessas carreiras no serviço público, na educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. O valor considera uma jornada semanal de 40 horas na modalidade normal de ensino. Anualmente, Renata, esse piso deve ser corrigido com base no crescimento do valor mínimo anual por aluno nos anos iniciais do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Muito bem, e agora nós vamos abrir o bloco com notícias regionais e locais, para você aí em casa ficar bem informado com as notícias da nossa região. O DAI, então, finaliza os serviços aqui de Americana, são 1.044 serviços. Vamos saber as informações, os detalhes, com a repórter Andressa Oliveira. O Departamento de Água e Esgoto DAI de Americana divulgou o balanço dos serviços de reparos e manutenções finalizados pela autarquia de 6 a 12 de janeiro. Neste período de 7 dias, foram concluídas 1.054 ordens de serviço, que são pedidos registrados pela população. Os trabalhos são executados por equipes do DAI e também por empresas contratadas.
Os serviços solicitados foram diversos nesta semana, como substituição de hidrômetro, vazamento de esgoto e de água, esgoto entupido e afundamento de passeio, entre outros. A população pode acionar o DAI por meio dos canais de atendimento, telefone 0800 123 737 ou pelo WhatsApp 981004714, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, pelo site daiamericana.sp.gov.br ou pelo e-mail saque@daiamericana.sp.gov.br. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigada, Andressa. E a Andressa volta agora para falar sobre o projeto Férias em Ação da Prefeitura, que começa com muito lazer e diversão. Diversão e alegria, então, marcaram o primeiro dia de atividades do projeto Férias em Ação da Prefeitura de Hortolândia. E as atividades, gente, são gratuitas, realizadas em 3 espaços esportivos de Hortolândia. Então, você confere agora as informações de Andressa Oliveira. Diversão e alegria marcaram o primeiro dia de atividades do projeto Férias em Ação da Prefeitura de Hortolândia. A movimentação foi grande nesta segunda-feira nos 3 espaços esportivos distribuídos em diferentes regiões da cidade, onde as atividades acontecem gratuitamente. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, a ação tem o objetivo de proporcionar a prática esportiva e recreativa. Nesta segunda quinzena de janeiro, durante o recesso das aulas do projeto Escolinhas Esportivas. Pessoas de todas as idades podem participar, claro. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, são realizadas disputas de práticas coletivas, como basquete, futsal, handebol e também vôlei, além de brincadeiras tradicionais, como queimada, pega-pega, pega-bandeira e também circuitos. A ação contemplará também jogos como tênis de mesa, tabuleiros e outras atividades recreativas. Para os adultos, será possível praticar ginástica na Estação Cidadania de Esportes. Mais informações sobre os projetos da Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone 19 3965 1400, também nos ramais 7409 e 7421. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Ok, Andressa. Essa Andressa, olha, desceu até do escorregador para fazer a matéria. Essa topa tudo, né, Andressa? Obrigada pelas informações. Então, diversão aí nesse período de férias escolares. O duro é a chuva, né? Será que a chuva deixa a criançada sair de casa para ir para os parquinhos aí da nossa região? Daqui a pouquinho, então, a previsão do tempo. E agora, uma reportagem especial, gente. Foi um dos nossos destaques aqui na abertura do programa. E é uma situação crítica, né? Delicada. A Prefeitura de Santa Bárbara fez uma nova contratação com a UTGR de Americana para destinar, então, o lixo doméstico ao aterro particular, então, de Americana para os próximos 4 anos. A matéria é do repórter Ezequiel Matos. Fechado há 8 meses, o aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste não tem previsão de quando voltará às suas operações. Na época, a Prefeitura informou estar em tratativas com a CETESB para normalização do serviço, mas na prática o aterro permanece da mesma forma de quando foi interditado. O problema de irregularidades do aterro sanitário acontece desde 2018. Em 2019, a CETESB emitiu um relatório apontando que o local apresentou falhas operacionais como afloramento de churume, drenagem de gases, além de problemas para recobrimento e compactação de resíduos. Em novembro de 2018, a Prefeitura chegou a receber uma multa aplicada pela CETESB no valor de R$51 mil por conta das irregularidades. Buscando uma solução temporária, a Prefeitura passou a destinar o lixo doméstico para um aterro particular na cidade de Americana. No dia 26 de dezembro, a Prefeitura assinou um novo contrato com a empresa UTGR Americana, responsável pelo aterro particular, aonde o lixo doméstico de Santa Bárbara está sendo destinado desde maio do ano passado. O novo contrato, no valor de 5,67 milhões por ano, prevê a destinação do lixo doméstico de Santa Bárbara para o aterro de Americana pelo período de 4 anos.
Conversamos com os vereadores e o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, sobre a decisão de manter o contrato com a destinação do lixo doméstico para um aterro terceirizado. Nós sabemos que os aterros têm questões ambientais e que também vai ter uma limitação. Nós estamos apurando, levantamos o contrato, até porque foi assinado no final do ano, por esse período de mais 4 anos, mas a princípio os nossos esforços é para que o aterro volte a funcionar e que possamos ter uma usina para fazer a compactação desse lixo e o tratamento adequado. Eu acredito que nós temos que combater os aterros, mas recuperar as licenças para que possamos evoluir para uma empresa que processe esse lixo é o caminho. Isso vai trazer barateamento na operação e vai trazer também uma possibilidade de recurso para o município. Por isso que a gente não concorda da forma como está. Vamos trabalhar junto ao prefeito, trazendo experiências dentro do nosso estado, do país, até mesmo internacional, para que o lixo seja tratado de forma diferenciada em Santa Bárbara do Oeste e vire exemplo para a nossa região. Olha, a gente tem feito todas as complementações e veja, um aterro sanitário como o nosso, ele é uma estrutura complexa de engenharia, né? Uma obra complexa de engenharia. Então a gente está fazendo todas as complementações, apresentando todos os projetos que são necessários e eu creio que em breve, né, a gente vai ter aí um parecer com relação à CETESB. Mas preciso dizer que hoje, depois de um ajuste que nós fizemos, né, de uma boa articulação, uma boa gestão dentro da Secretaria de Meio Ambiente e de todas as demais secretarias, a gente está fazendo algo que não impacta em nada nas questões ambientais aqui para Santa Bárbara do Oeste. A gente contratou a destinação para um aterro sanitário que dá um uso, né, uma finalidade adequada para esse resíduo. Em paralelo a tudo isso, né, é importante dizer que nós estamos trabalhando aí com pelo menos 2 ou 3 projetos para poder tratar esse resíduo e gerar energia. Uma obra complexa como essa, você tem que esperar alguns meses, muitas vezes isso pode demorar e se prolongar para mais de anos, para você fazer novamente, ter uma licença para poder operar, mas estamos trabalhando inclusive com isso, né, com planos, vamos dizer assim, muito mais sustentáveis, planos muito mais importantes e que hoje são os objetivos que existem no mundo, que é gerar energia e tratar o resíduo, né, domiciliar, o lixo doméstico, tratar ele de uma forma onde a gente retire o máximo de reciclagem. Quando você tem uma empresa, um know-how, né, uma grande empresa que faz a operação de um aterro, ela certamente vai ter muito mais qualidade do que quando você olha para um município que vai tratar, porque não é da lógica do métier do município fazer o tratamento de resíduos, né? Quando você tem uma empresa que está se preparando, está, vamos dizer assim, arrebanhando material para poder construir, inclusive, né, como é o caso da onde a gente está destinando hoje, eles estão se preparando para construir uma usina de processamento, para retirada de materiais recicláveis e também para geração, no futuro, talvez de energia. Então, eu creio que quando você pega uma empresa que é especializada nisso, ela tem muito mais profissionalismo e capacidade para investimentos, né, que o poder público não tem. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Parabéns, Ezequiel, pela reportagem especial. Obrigada ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, que atendeu a imprensa, que atendeu especialmente a nossa equipe de reportagem para responder esses questionamentos. Muito obrigada, então. E aí agora a gente vai dar continuidade aqui, falando ainda de Santa Bárbara do Oeste, sobre o novo Centro de Referência à Saúde da Mulher. E quem tem os detalhes sobre essa novidade na cidade de Santa Bárbara é a repórter Andressa de Oliveira. A construção do novo Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara do Oeste foi iniciada. Os serviços de fundação avançam, dando sequência ao projeto em execução do lado do Centro de Exames e Diagnósticos, aqui próximo ao terminal urbano. Foram investidos mais de 3,5 milhões de reais. A mais nova estrutura da saúde pública barbarense terá 749 metros quadrados de área construída com 4 consultórios ginecológicos, consultórios odontológicos, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, sala também de espera e sanitários adaptados para as pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.
O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais com ar-condicionado, lâmpadas de LED, energia solar com placas fotovoltaicas e com produção de energia renovável, limpa e sustentável. Andressa Oliveira para a TV Todo Dia. Muito bem, gente. Obrigada, então, Andressa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta, Todo Dia News, segunda edição desta terça-feira, dia 17 de janeiro. E vamos falar sobre pesquisas da Unicamp. Perfeito. Pesquisadores Obrigadão, da Unicamp desenvolveram, então, uma ferramenta capaz de identificar e desmascarar vídeos que propagam a desinformação com conteúdos falsos na internet. Tecnologia busca combater vídeos falsos, quando o rosto ou imagens de pessoas são trocados em imagens realistas. A informação é do repórter Rafael Alves. Pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp desenvolveram uma ferramenta capaz de identificar e desmascarar vídeos que propagam a desinformação com conteúdos falsos na internet. A tecnologia foi criada em parceria com a Universidade de Hong Kong e tem foco nas famosas deepfakes, que são conteúdos com o rosto ou a voz de uma pessoa trocados, dando a entender que aquela pessoa teria feito ou falado algo que não seja verdadeiro. Para melhor compreensão, citamos o caso que aconteceu durante a corrida eleitoral do ano passado, quando um vídeo do Jornal Nacional foi adulterado para afirmar que o candidato Jair Bolsonaro estaria à frente em uma pesquisa de intenção de voto, quando na verdade a pesquisa apontava o oposto. O programa atua para localizar pequenas falhas nas montagens do vídeo, denominada pelos pesquisadores de ruídos. Os pesquisadores apontam que, devido à enxurrada de desinformação,
é necessário que a tecnologia esteja sempre em aprimoramento, incluindo formas para a ferramenta também reconhecer adulterações em áudios. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente por qualquer pessoa no site do Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp. Muito bem, então, reportagem de Rafael Alves. E agora, gente, nós vamos trazer uma outra informação aqui do Ezequiel Matos, uma reportagem que ele foi até a cidade de Santa Bárbara para falar sobre a presidência da Câmara Barbarense, que nomeia, então, uma comissão temporária. O presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, então, o vereador Paulo Monaro, nomeou nesta segunda-feira os membros de uma comissão temporária e que foi criada para emitir pareceres os projetos protocolados na casa. Para falar sobre esse assunto, então, eu vou chamar aqui ao vivo o nosso repórter Ezequiel Matos para falar. Vem para cá, Ezequiel. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo. Beleza. Bom, Ezequiel, você foi até lá, então, à Câmara hoje e você chegou a falar com o Paulo Monaro, né? Exatamente, Sabrina. Porque nós queríamos entender o que seria essa comissão temporária, né? Nós estamos acostumados a noticiar e até mesmo as pessoas verem falar sobre as comissões permanentes que tratam, por exemplo, redação e justiça, que fala sobre saúde e direitos raciais, né, igualdade racial. Então fica sempre essa aqui pergunta: o que é essa comissão temporária? O presidente falou conosco e ele explicou que devido aí a nova legislatura, né, esse novo período da nova presidência da Câmara, se troca também as comissões permanentes, quem compõe os membros dessas comissões. E como que é o trâmite? Quando troca a mesa diretora da casa, então vai se trocar os membros de cada comissão, só que antes dessa troca, os líderes de cada partido têm que fazer a indicação dos seus vereadores, quem que vai compor cada comissão. Isso acontece num prazo de 10 dias após o presidente tomar posse, que no caso aconteceu isso no dia de hoje, a primeira sessão dele como presidente. Então, a partir de hoje, vale o prazo de 10 dias para estabelecer essas comissões permanentes. Nesse período, qualquer projeto que entrar na casa é analisado por essa comissão temporária. Então, essa comissão temporária tem a obrigatoriedade de analisar qualquer projeto que chega na casa. Ela tem o mesmo poder da Comissão de Justiça e Redação, que faz a análise técnica dos projetos, se eles são constitucionais, se não são, se podem ser aprovados, entrar para apreciação ou não. Então, essa comissão temporária vai atuar aí no período de 10 dias, até que seja empossado todos os membros de cada comissão permanente. Compõe essa comissão o vereador Eliel Miranda como presidente e compõe também os vereadores Felipe Corá e o vereador Reinaldo Casimiro, que são os membros da comissão que durante os 10 dias vai analisar qualquer projeto, qualquer protocolo que entrar na casa, inclusive se tiver algum decreto ou algum projeto de lei de emergência do Legislativo que precisa entrar com trâmite de urgência. Para a próxima sessão, cabe essa comissão temporária analisar esse projeto, dar o parecer para ele ir para plenário ou não. Certo. E aí nós temos uma fala do Paulo Monaro, né, explicando direitinho essa questão. Vamos ouvir, então, acompanhar a entrevista que o Ezequiel fez diretamente ali com o Paulo Monaro na Câmara de Santa Bárbara. Olha, a comissão temporária é uma prerrogativa do presidente para que ela possa estar dando os pareceres, se necessário, em projetos ou emendas que, porventura, seja protocolado. Como inicia hoje, né, o ano legislativo, a primeira sessão, a partir de hoje, as lideranças dos partidos têm 10 dias para indicar, né, os seus vereadores para fazerem parte das comissões permanentes. E essa comissão provisória é criada para que possa estar fazendo os pareceres, se necessário. Muito bem. Agora, ô Ezequiel, você que estava lá, você e o cinegrafista Flávio Queiroz, como que foi essa primeira sessão aí com essa nova diretoria, com essa nova mesa? Foi uma sessão bem movimentada, viu, Sabrina? Tinha uma movimentação muito grande hoje na Câmara de Santa Bárbara, porque de forma histórica, dentro da cidade, o prefeito participou da sessão solene da nova presidência, coisa rara de acontecer,
não somente em Santa Bárbara, mas diversos municípios. Mas, pelo menos nos últimos mandatos de prefeitos, esse ato em Santa Bárbara não aconteceu, do prefeito sair da prefeitura, ir até a Casa de Leis para acompanhar aí o início dos trabalhos do ano legislativo, como também acompanhar a posse dessa nova equipe que assumiu aí a Câmara, né, a presidência. Que inclusive é da oposição, né? Que inclusive é da oposição. A maioria dos vereadores que compõem essa Câmara, a Câmara não, né, mas a mesa diretora, ela é da base. Não, alguns são da base, mas a maioria é oposição. E o prefeito esteve presente, falou, teve o uso da palavra, a palavra livre foi liberada para ele. E o prefeito falou, então, com os vereadores sobre o trabalho. Inclusive, Sabrina, ele destacou, ele deixou bem claro que aquilo que une o executivo e o legislativo é muito maior do que aquilo que os separam, que os dividem, né? Que independente de oposição ou de base do prefeito, o que unem os vereadores é o mesmo objetivo, tanto o vereador, poder executivo como o legislativo, o que une é o interesse entre o trabalhar para a população. Inclusive, quando ele começou a sua fala, a primeira coisa foi parabenizar o vereador Joey Fornazari, que é aniversário dele hoje. Então, houve um cumprimento ali ao vereador, que está fazendo aniversário. E aí, nessa fala, o prefeito cumprimentou essa nova mesa diretora, que é composta aí pelo presidente Paulo Monaro, o vice-presidente Celso Ávila, e o primeiro e segundo secretário, que é os vereadores Jesus e Casimiro, que compõem, então, a mesa diretora do biênio 2023 e 2024. O prefeito ele enalteceu o trabalho do ex-presidente, Joel do Gás, agora vereador licenciado, porque assumiu como secretário de governo do prefeito Rafael Piovesan, e ele enalteceu dentro desse trabalho que o trabalho que o Joel fez foi um trabalho de fortalecer a relação entre executivo e legislativo, que foi um trabalho fundamental entre conversas de vereador, prefeitos e secretários. Ele também cumprimentou que hoje aconteceu a posse do vereador Juca, o Juca Bortolucci, que assume agora a cadeira que era do Joel do Gás, como se torna secretário, se licenciou. O suplente foi chamado, o Juca Bortolucci, então tomou posse hoje como vereador em Santa Bárbara do Oeste. E aí, entre a fala do prefeito, ele destacou que os vereadores não devem esquecer de qual o objetivo principal que os conduziram ali, que é trabalhar em prol da população, e que se deixa o objetivo principal de lado, pensando apenas em interesses, o caminho percorrido está errado. Que sempre tem que lembrar que o objetivo maior é trabalhar em favor da população. Esse foi o recado que o prefeito Rafael Piovesan deixou aos vereadores nesse início de trabalho, parabenizando eles. E, inclusive, ele enalteceu que mesmo, Sabrina, os vereadores de oposição ajudaram na construção do trabalho, porque voto vencido não tem como ser trabalhado, uma das falas do prefeito. Então, se a oposição ajudou com as críticas, com os apontamentos, para fazer com que o trabalho do executivo fosse melhorado, ele citou, inclusive, os vereadores de maior oposição na Câmara de Santa Bárbara, que é o vereador Eliel Miranda e o vereador Isaac. Ambos aí foi citado pelo prefeito, que até o trabalho de apontamento que a oposição faz tem melhorado, tem ajudado o executivo a melhorar as suas ações. Muito bom. Tá certo, então. Então, o Ezequiel esteve lá, acompanhou tudo de perto, e o Ezequiel volta daqui a pouquinho na previsão do tempo. É isso, Ezequiel? Isso. Então tá jóia. Até mais, Sabrina. Até mais, gente. E é isso. E a gente dá continuidade aqui para vocês, falando agora de outro assunto polêmico em Santa Bárbara do Oeste. Esse mexe com o bolso de todo mundo. É o IPTU, gente. Exatamente. Na primeira sessão do ano, 3 projetos, então, foram apreciados pelos vereadores barbarenses. E vamos conferir, então, os detalhes trazidos pelo repórter Ezequiel Matos. O Legislativo Barbarense retoma os trabalhos do ano de 2023 nesta terça-feira, dia 17, com a presença do prefeito Rafael Piovesan e em pauta 3 projetos de lei.
O primeiro projeto de lei, de número 18 de 2001, que estabelece as diretrizes e normas para garantir o bem-estar dos animais domésticos e silvestres. O segundo projeto a ser votado é o projeto de lei 61 de 2021, que declara a Feira da Área Central como patrimônio cultural e material do município de Santa Bárbara do Oeste. E, por último, o projeto de lei complementar de número 04 de 2021, que altera o artigo 39 do Código Tributário Municipal. Todos os projetos de autoria do vereador Eliel Miranda. Entre os projetos que estão sendo votados nesta terça-feira, se destaca o projeto de lei complementar que garante isenção para as pessoas que tiveram as suas residências alagadas ou inundadas. Conversamos com o vereador Eliel Miranda, autor do projeto, que destacou a necessidade dessa alteração. O IPTU é uma fonte de recurso para o município, é um tributo importante. Nós sabemos que as isenções traz uma renúncia de receita, tem que ser vista com muita responsabilidade essa renúncia, mas as pessoas que não conseguem pagar de uma forma justa, porque compromete até mesmo a sua alimentação, as necessidades básicas, as isenções elas devem prosperar para que haja uma igualdade nesse sentido. Santa Bárbara do Oeste tem um problema crônico em relação aos alagamentos. Quantas vezes eu fui até no São Fernando, lá em alagamentos, em local distante de rio. No Jardim Conceição ainda tem o rio ali próximo, mas nós tivemos diversos locais onde o alagamento acontecia e nós íamos lá, a população dizendo: senhor vereador, isso aqui acontece há tantos anos e a prefeitura não faz aquilo que lhe compete. Aí às vezes você vai procurar e fala: mas por que a prefeitura não faz? Às vezes a prefeitura não faz porque a obra é milionária, porque tem dificuldades. Tá bom, não consegue fazer de repente por falta de recursos, vamos buscar os recursos, mas enquanto isso, o que nós podemos fazer? E foi com esse espírito de o que dá para fazer dentro do possível que eu apresentei esse projeto, projeto de lei complementar 4 de 2021, do dia 19 de janeiro, que nós protocolamos nessa casa, né, de 2021, protocolado dia 20 de janeiro, de 19 é a data. Então, esse projeto tramita já há 2 anos na casa. E nós vimos, durante esse período, muitos locais com alagamento. E o que visa esse projeto de lei? Como é um projeto que mexe em receita, nós precisamos entender que a renúncia de receita pode ser compreendida pelo Tribunal de Contas como ato de irresponsabilidade do prefeito. Então, o que nós fizemos nessas tratativas? Primeiro, quando você fala em imóveis alagados, você precisa ter uma justificativa. Então, o que faz esse projeto que altera o caput do artigo 39 da Lei Complementar 54? Diz assim, olha: fica o prefeito municipal autorizado a conceder isenção total deste imposto aos contribuintes, residentes e proprietários de um único imóvel. Então, o primeiro critério, só tem um imóvel. Depois, com área de terreno não superior a 360 metros quadrados e área construída de até 150 metros quadrados. Desde que, e aí o segundo, a área de construção. O terceiro requisito, desde que comprovadamente não tenham condições de arcar com o respectivo pagamento ou na constatação de que tenha sido o referido imóvel atingido por alagamentos de quaisquer naturezas. Ou seja, tem diversos requisitos que nós colocamos para que o imóvel que tenha sido alagado e que tenha prejuízo possa ter isenção de IPTU. Mas, vereador, o senhor está concedendo a isenção? Não. O que nós estamos fazendo é invertendo a responsabilidade da isenção nesse momento. Por quê? Porque se o prefeito quisesse fazer essa isenção, ele tinha que mandar um projeto de lei para essa casa, e aí essa casa aprovaria o projeto, ele iria fazer a sanção, e nós teríamos a possibilidade de isentar imóveis. O que nós estamos fazendo nessa tarde é dar uma resposta para esses proprietários de imóveis alagados, que não sendo nós, os gestores da prefeitura, mesmo com tratativas para que a gente possa resolver, mas problemas de décadas que não é do Rafael Pelvezan, mas hoje está
como prefeito, então tem sim essa responsabilidade, mas para que possamos fazer a diferença. Então hoje, ao aprovar esse projeto, a gente diz para a prefeitura, agora será feito os cálculos, será feito todo o trabalho dentro da prefeitura municipal em relação à receita, mas a parte da Câmara Municipal está feita. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. E só para a gente complementar essa questão da isenção do IPTU, o repórter Ezequiel Matos conversou também com o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Pevezan, sobre a questão, e ele explicou muito bem, como foi dito aí, só vai ser sancionado após depois uma avaliação técnica, né, que daí vai concluir se vai ou não ter a isenção, tá bom? E agora a gente vai entrar nas notícias policiais. E vamos falar sobre o caso aí do advogado desaparecido, tá? A última vez que o advogado foi visto se deu quando ele deixava seu local de trabalho por volta das 7h30 da noite da quinta-feira. Nós vamos conferir então os detalhes, porque o carro dele foi encontrado incendiado. Os detalhes então com Andressa Oliveira. Um advogado de Nova Odessa está desaparecido desde a última quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o carro de Valmir Ernesto foi encontrado incendiado no bairro Jardim Ipiranga, na cidade de Americana, na manhã de sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, que teve acesso às imagens de câmeras de segurança de uma loja que fica ao lado do escritório do advogado, no momento em que ele entra no veículo e deixa o local. Segundo relatado no vídeo, é possível observar quando o advogado deixa o seu local de trabalho por volta das 7h30 da noite de quinta-feira. Última informação de seu paradeiro que a família e os investigadores têm conhecimento. O sócio de Ernesto chegou a avisar a família que ele estava desaparecido. Já a família está desesperada e à procura de Valmir Ernesto, já tentando aí contato pelo celular do desaparecido, porém sem êxito. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil apuram o caso. E agora vamos falar sobre oportunidades de emprego? E a Americana tem 543 oportunidades. Interessados podem, então, procurar partes a partir desta terça-feira já, né? Vamos conferir, então, as informações da repórter Nayara Lourenço. A Prefeitura de Nova Odessa realiza um processo seletivo para a contratação de 31 estagiários, além de criar um banco de dados com informações dos candidatos para a reserva de vagas futuras. O processo de inscrição deve ser feito pelo site do CE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, entre os dias 23 de janeiro até o meio-dia do dia 7 de fevereiro. A Prefeitura indica a leitura na íntegra do edital, disponível no site para saber se o candidato está de acordo com os requisitos mínimos. Estudantes de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Hortolândia, que estiverem dentro dos requisitos também podem participar. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular. Informações complementares podem ser obtidas por meio de edital completo, que consta no site da instituição. Já em Santa Bárbara do Oeste, através do Desenvolve, são 850 vagas de emprego voltadas aos trabalhadores com ensino fundamental até a graduação e pessoas com deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Desenvolve de Santa Bárbara, localizado na Vila Multimal, na Rua do Ósmio, 975. É necessário estar munido de RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde. O telefone para contato é o 3499-1015. Informações sobre o edital de Nova Odessa e as vagas disponíveis em Santa Bárbara, você consegue acessando o portal tododia.com.br. Bom, gente, vocês acompanharam então aí as informações de Rafael Alves sobre vagas aqui da cidade de Nova Odessa, tá? Então, Nova Odessa e Santa Bárbara
disponibilizaram vagas de emprego também. Bom, agora vamos saber informações do esporte. E a Inter e a Ponte entram em campo pelos paulistas da Série A1 e A2 nesta terça-feira. A Macaca, então, quer manter a boa fase, claro, e o Leão busca reabilitação. Vamos conferir, então, os detalhes do Campeonato Paulista com o nosso comentarista esportivo, Rafael Alves. Boa noite para você que nos acompanha nesta noite. Daqui a pouquinho tem rodada pelo Paulistão, tanto da Série A1 quanto da Série A2, porque Inter e Ponte entram em campo nesta noite de terça-feira pela segunda rodada, então, dos seus campeonatos, respectivamente. A Inter iniciou o campeonato com uma derrota em casa para o São Bernardo pelo placar de 3-0. É um começo bem ruim para um campeonato curto como é o Paulistão, mas contra o Mirassol em Briga de Leões, o alvinegro tem a chance aí de buscar a vitória e afastar, é claro, o clima ruim da estreia. Em entrevista coletiva após a partida do sábado, o técnico Pintado afirmou que essa não é a equipe idealizada por ele e que foi uma lição amarga essa derrota para o São Bernardo. O meia William Correia concedeu entrevista nesta segunda e ele pontua que não tem desespero após a derrota e que a equipe está preparada para reverter esse clima. É claro que ninguém gosta de estrear, ainda mais dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor com derrota, né? A gente sabe que foi um jogo onde a gente praticamente deu os gols para a equipe de São Bernardo, né? Cara, o Campeonato Paulista não tem jogo fácil. A gente pega o Mirassol lá, depois o Corinthians aqui, Corinthians que ontem perdeu para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Então é isso, o Campeonato Paulista, cada jogo uma dificuldade, um jogo difícil, como é muito difícil jogar contra o Mirassol lá, né? Esquecer esse resultado, mas não esquecer da nossa qualidade, saber que aqui tem grandes jogadores, que a gente tem valores aqui dentro, homens que estão trabalhando a cada dia para melhorar e buscar a nossa primeira vitória, e a gente espera que amanhã a gente possa fazer mais uma grande partida e trazer esses 3 primeiros pontos para Limeira. A Inter finalizou a preparação nesta segunda para o jogo contra o Mirassol e a provável escalação deve ser: no gol, Léo Vieira, Leandro Silva, Douglas, Wellington e Zé Mário, fechando ali o sistema defensivo, Claudinei, William Correia e Matheus Oliveira no meio, Iago Teles, Everton Brito e Jonatas na frente. Mirassol e Inter de Limeira se enfrentam às 7h30 da noite em Mirassol. A Ponte iniciou a competição com o pé direito. De virada pela Série A2, a Macaca venceu o Velo Clube em Rio Claro por 2-1 e agora recebe a equipe do São Caetano no Moisés Lucarelli. A partida é hoje também às 8h da noite. O zagueiro Guilherme concedeu entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de ser titular da equipe e dar sequência na competição. Cara, já tem alguns jogos, né, ao lado do Matheus na Série B. O ano passado, a maioria dos meus jogos foi ao lado dele. A gente já se conhecia antes de jogar contra alguns encontros assim do futebol. Quanto à minha experiência, ajudar na titularidade, acho que a titularidade é algo que a gente conquista no dia a dia, né? Então, cara, fazendo bons jogos, bons treinos, a gente sabe que o período de treino nessa competição é curto, é um jogo seguido do outro. Eu acho que isso vem naturalmente, à medida do campeonato. Cara, eu acho que se jogar na Ponte, um time com a camisa que tem, com a expressão que é inevitável que vai ter pressão, isso com certeza, e a gente acaba se acostumando com essa pressão em todos os campeonatos que a Ponte entra para brigar lá em cima, e na Série A2 não é diferente. Contamos com a presença de todos vocês para lotar mais uma vez aqui o Moisés e nos apoiar nesse primeiro jogo dentro de casa aí para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. A provável escalação da Macaca tem Kaique, França, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur, Luiz Felipe ou Everton, Felipe Amaral, Leonaldi, Elvis e Júnior Tavares, Dudu e Pablo Diego. Então boa sorte para as equipes da nossa região nessa segunda rodada dos campeonatos paulistas, e amanhã a gente traz mais informações, principalmente de como foram as rodadas desta terça-feira. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Rafael. E agora, a gente quer saber, vai ter chuva na nossa região? Roda a vinheta.
Eu acho que vai, né, gente? Vai ter chuva, porque já está chovendo aqui na cidade americana e a gente sabe que algumas cidades chove mais, outra menos, algumas chuvas mais localizadas, outras mais chuva fina que a gente fala, mas de qualquer maneira toda a nossa região tem aí uma previsão de chuva. Quem vai trazer as informações é, claro, o nosso especialista técnico em defesa civil, Ezequiel Matos. Ótimo dia para você que nos acompanha pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. Vamos conferir a previsão do tempo no Tempo Todo Dia? A terça-feira amanheceu sob forte predomínio do sol e o dia começou com temperaturas em 21 graus na cidade de Americana. Às 10 da manhã, os termômetros já marcavam 29 graus. Os próximos dias devem ser instáveis, típicos de verão. Os dias devem começar nublados e ocorrerá o maior predomínio do sol. Para quem estava sentindo falta dele, ele deve prevalecer nos próximos dias, trazendo dias abafados com altas temperaturas que favorecem a formação de nuvens e riscos de chuvas fortes de forma localizada. O clima típico de verão foi sentido durante essa segunda-feira, com termômetros marcando 35 graus, um dia abafado, com formação de nuvens para temporais. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no final da tarde, o tempo escureceu na região do 31 de março. Houve registro de muitas trovoadas e chuvas rápidas, onde os pluviômetros marcaram 0,8 milímetros. Já na região do Jardim Europa, um temporal localizado atingiu o bairro, com registro de chuvas fortes e granizo. As chuvas devem seguir nessa característica. Alguns pontos ocorrerão chuvas fortes, porém rápidas, outros chuvas fracas e em alguns pontos formações de temporais. A previsão é que essas chuvas durem de 30 minutos a 1 hora. Porém, embora um curto período de tempo, essas chuvas têm riscos de potencial severo, com descargas elétricas, rajadas de ventos e granizo. Mas atenção para um alerta que foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que prevê chuvas fortes com acumulados de até 100 milímetros entre hoje até sexta-feira, dia 20. Mas é importante ressaltar que o alerta da Defesa Civil tem abrangência em toda a região metropolitana de Campinas, que envolve 21 municípios. Então podem ocorrer chuvas mais intensas em alguns municípios, e em outros podem nem ocorrer chuvas. Isso acontece porque as chuvas não possuem características generalizadas, mas sim pancadas isoladas. As temperaturas máximas devem registrar 35 graus nesta terça-feira e durante a semana pode chegar até 38 graus. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ezequiel, pelas informações. E só para compartilhar com vocês aí em casa, nós recebemos uma imagem mostrando o céu em Santa Bárbara do Oeste, no momento que a gente estava começando. Olha só, gente, a chuva que está formando lá em Santa Bárbara também, tá? E também recebemos aqui uma mensagem só para compartilhar aqui com vocês. O João Aguiar, de Campinas, ele disse assim, está caindo um mundo de chuva. João, acredito que é toda a nossa região, como disse aí o Ezequiel, né, tem essas mudanças aí de chuva. Então, é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui o programa Todo Dia News, segunda edição, e vocês continuam aí na programação da TV Brasil. Um grande abraço para vocês e até amanhã.